Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós daremos sequência à nossa série A Extravagância de Deus, onde falamos já sobre como funciona o agir extravagante de Deus, normalmente após alguns processos dolorosos que nós passamos, e como que funciona esse agir de Deus, como que nós realmente conseguimos viver o céu na terra, assim na terra como no céu. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso e principalmente sobre como Deus às vezes é ciumento com a forma dele de agir e ele gosta de deixar claro que é ele que está agindo na circunstância e é ele que está mudando todo o enredo da situação, do problema, tudo que está acontecendo e precisa ser resolvido, Deus vai agir, mas ele quer deixar claro que não pode ter dúvidas de que é ele quem está colocando a mão e o favor dele sobre aquela situação. E nós vamos entender isso hoje a partir da vida de Gideão, que foi um dos grandes juízes de sua época. Mas antes de a gente começar, se você está aqui até agora, eu quero te relembrar um ponto muito importante. Primeiro, esse vídeo, né, o nosso canal aqui, ele é sempre feito em formatos séries. Então, nós estamos no terceiro vídeo do canal da série, A Extravagância de Deus. E se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, depois volta à favorita e vem assistindo na sequência. É importantíssimo para que você tenha um conhecimento, de fato, sequencial sobre o tema que a gente está falando, que é a extravagância de Deus. E não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui no sininho para que você se torne inscrito e receba a notificação toda vez que tivermos novas postagens. E também não esquece, se você conseguir, curte, compartilha, comenta alguma coisa aí que você acha relevante, compartilha o teu testemunho com a gente, a forma que o nosso canal vem atingindo a tua vida espiritual e o teu relacionamento com Deus. O nosso foco aqui é falar sobre Deus e não sobre religião, eu já falei isso diversas vezes aqui. Eu tento não entrar muito no tema sobre religião, apesar de eu ter a minha muito bem definida, mas eu quero falar sobre Deus, eu quero te ajudar a se relacionar com Deus de uma maneira muito mais detalhada, muito mais íntima, muito mais próxima e não tão superficial como a maioria das pessoas está acostumada a fazer, como eu já fiz por muito tempo na minha vida. Amém? Então vamos dar sequência à nossa série. Se você puder, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá. Vamos ler do 10 ao 14, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa história. Amém? Juízes 7, 10 diz o seguinte: mas se você tem medo de atacá-los, Deus está falando com Gideão nesse momento, tá? Só para contextualizar. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá e ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. E então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos, e seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo, e o homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita, e então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. E o amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Amém, amados? Essa passagem nos conta como que Deus estava mostrando para Gideão, como que Deus estava revelando para Gideão. Seguinte, Gideão, fica tranquilo, eu já entreguei os midianitas na tua mão, não importa o tamanho deles. Eles já têm medo de você, eles já sabem do teu poder, eles já sabem que eu estou contigo e por isso eles sabem que eu entreguei eles nas suas mãos, independente dos números, eles não sabem os detalhes. Então vamos entender primeiro um pouco sobre essa história, como que acontece essa história que a gente acabou de ler. Se você não conhece, Gideão foi um dos grandes juízes de sua época, no momento onde Israel não tinha reis. Na época não existiam reis ainda, então era um período meio que teocrático, onde Deus governava o povo e normalmente ele levantava juízes para isso em diversos momentos. Inclusive eram períodos meio que cíclicos, onde alguns juízes se levantavam e depois o povo se corrompia de novo e aí eles começavam a entrar na idolatria e fazer vários pecados, e aí o povo deixava eles literalmente sofrerem as consequências de seus pecados, e depois Deus levantava um outro juiz e por aí vai. Em alguns ciclos isso se repetiu durante o livro de Juízes. Se você tiver curiosidade, leia ele todo para você entender melhor. Mas falando especificamente sobre a vida de Gideão, Gideão foi um homem, filho de Joás, que foi
buscado por Deus, Deus mandou um anjo para falar com ele, deixar claro, ele pediu alguns sinais para os anjos, essa história é bem famosa, inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente falou um pouco sobre como que Gideão foi chamado por Deus, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a guerra que Gideão liderou contra os midianitas em nome de Deus. E a Bíblia nos conta, no início desse capítulo que a gente acabou de ler, que no início desse momento onde Gideão estava convocando aquelas pessoas ali para a guerra, a primeira coisa que Deus fez foi: Gideão, é o seguinte, você tem muita gente aí, cara, eu acho que você precisa reduzir a quantidade de pessoas, porque senão as pessoas podem achar que você ganhou a guerra porque você é bom, porque você é um bom líder, ou porque o teu exército é bom, ou que tem muita gente, quando na verdade eu quero deixar claro que se você vai ganhar essa luta vai ser porque eu estou contigo, porque eu estou a teu favor, e não porque o seu exército é grande, não porque você é bom. Então, todas as vezes que Deus age na nossa vida, isso se repete ciclicamente na Bíblia, através da história de praticamente todos os heróis da fé. Deus quer deixar claro que é Ele que está agindo. Deus não quer deixar dúvidas. Deus quer agir de uma maneira extravagante na tua vida, nos teus problemas, nas tuas situações. Mas enquanto você não deixar claro que é Deus que está agindo e que às vezes até para você não esteja claro que se aquela circunstância hoje tiver uma posição favorável, é porque Deus agiu. Se isso não estiver claro para você, meu amado, minha amada, tenha certeza, não é o momento ainda de Deus agir. Deus só age no momento que você tem certeza de que é Ele que está agindo e normalmente também no momento que as pessoas ao seu redor têm certeza de que se qualquer coisa acontecer na tua vida, não foi pela força do teu braço, não foi pelas tuas ideias, não foi pelo planejamento que você montou, não foi pelas pessoas que você tem ao seu redor te ajudando, mas foi porque o favor de Deus estava sobre você. E quase sempre, quando Deus age na Bíblia, ele usa essa referência, ele quer deixar claro que é ele. Ele é ciumento com isso, ele não quer agir na tua vida, ele dificilmente vai agir na tua vida de um jeito extravagante, se não tiver claro que foi ele que agiu daquela maneira extravagante. Amém? Então, na prática, como que Deus faz então com Gideão? Vamos lá. Primeiro ponto, ele chega e fala: Gideão, tem muita gente aí. Na época tinham 32 mil homens com Gideão. E ele fala: Gideão, tem muita gente aí. Seguinte, fala pra essa galera que quem tiver morrendo de medo, quem tiver literalmente se cagando por causa dessa guerra, pode mandar embora. Fala pra essa galera aí que se eles estiverem com medo, eles podem ir embora. E aí Gideão chega e fala isso com ele, achando que nem todo mundo ia embora, só que no fim das contas, 22 mil homens vão embora, ou seja, sobram apenas 10 mil homens. Então 10 mil homens continuam com Gideão e Gideão já fica ali meio, caramba, do outro lado existia aproximadamente 150 mil homens. E a Bíblia diz, inclusive, que eles eram tão numerosos como a areia do deserto. Ou seja, tinha muita gente. E eles tinham armas, eles tinham camelos, eles estavam bem equipados. E Gideão ali estava com 10 mil homens. Ou seja, Gideão já estava numa posição desfavorável. Mas Deus ainda fala: ó, Gideão, ainda tem muita gente. Eu ainda acho que pode correr o risco de alguém de repente contar essa história mal contada lá na frente e não ficar claro que foi o meu poder que de fato fez você ganhar essa guerra. Então, Gideão, faz o seguinte, manda agora esses 10 mil homens irem beber água no rio e quando eles forem beber, eu separarei os que devem ficar e os que devem ir embora. E aí Gideão mandou eles irem beber e eles foram beber. E alguns beberam indo direto com a boca na água, como se fosse um cachorro lambendo a água, e outros se ajoelharam e trouxeram a água até a água com a mão até a boca. Então, quando essas pessoas fizeram isso de duas maneiras diferentes, Gideão percebeu que 300 trouxeram a água até a boca, até a mão, e 9.700 foram direto com a água, com o rosto na água. Então Gideão provavelmente pensou, tá? Parênteses que eu tenho, como se fosse um comentário do Vitor da Bíblia comentada. Então, eu acredito que Gideão na hora pensou, pô, legal, Deus tirou 300 aqui que não queriam ficar e vai me mandar aí com os 9.700. Só que Deus fala: Gideão, todos aqueles que foram com o rosto até a água, você pode mandar embora. Você fica com o restante. Ou seja, Deus fala: Gideão, manda os 9.700 embora e fica com os 300. Eu fico imaginando a reação de Gideão naquele momento. Cara, mas se 10 mil contra 150 mil já estava difícil, imagina 300 contra 150 mil. E eu tenho certeza que você, ao se imaginar nessa situação, quando você é colocado numa situação onde a tua força, o teu poder, trazendo para esse âmbito de guerra, a tua força com 300 homens contra a força do exército inimigo com 150 homens, parece totalmente desproporcional. E é assim que acontece na minha e na tua vida. Quando você precisa romper uma barreira profissional, espiritual, ministerial, amorosa,
na família, quando você precisa vencer uma doença, quando você precisa vencer uma dívida, quando você precisa vencer, de repente, uma situação estranha, um ataque espiritual, quando situações adversas vêm contra você, você normalmente olha aquela situação como um gigante, como se fosse Gideão enxergando o exército inimigo, como se você tivesse 300 homens e o exército contrário tivesse 150 mil homens. Só que na prática, quando você olha ao olhar humano, parece que você está em uma situação desfavorável, mas quando você olha para o olhar espiritual, você entende, se Deus está do meu lado, nada é páreo contra mim. Assim como Davi foi contra Golias, ele viu o gigante, ele era muito grande, muito maior do que Davi, mas Davi sabia, não importa o tamanho do gigante, não importa qual é a habilidade, quantas pessoas estão com esse gigante, se Deus está comigo, quem será contra mim? Então, por ter esse entendimento, Davi ganhou de Golias, e também por ter essa fé, Gideão foi para cima dos midianitas, mas mesmo assim, depois disso, a Bíblia nos relata que ele ainda estava com medo. Tanto que no início dessa passagem, no versículo 10, Deus fala exatamente assim para ele: mas se você tem medo de atacá-los, então desça até o acampamento que eu vou te mostrar o que eles já estão pensando sobre você. E aí ele desce. Quando ele desce naquele acampamento com uns 300 homens, mas na verdade ele desce só com o Purá, que era um dos servos dele, que estava ali muito do lado dele, era quem vivia, tipo o braço direito de Gideão. Quando ele desce com Purá, ele vê homens midianitas conversando, e um conta para o outro que teve um sonho, onde naquele sonho todas as barracas deles eram desmontadas, e eles na hora pensam, provavelmente isso é por conta da espada de Gideão. Com certeza Deus já entregou a gente nas mãos deles. Então eles não sabiam que o exército de Gideão tinha apenas 300 homens. Se soubesse, provavelmente eles iriam partir para a luta. Mas por não saberem daquilo, e por ter tido esse sonho, e por saberem da fama de Gideão, a Bíblia nos conta logo depois que primeiro eles ficam com medo. E quando eles entram, e aí depois Deus dá uma outra estratégia para Gideão, que ele chega lá com alguns vasos de barro e com fogo, e aí ele faz um alarde, e no meio daquele alarde todo, Deus faz com que eles lutem contra eles mesmos. Ou seja, Deus usa uma estratégia que o inimigo acaba se derrotando, eles começam a lutar um contra si. Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia, isso acontece algumas vezes. Ou seja, o que significa? Que quando Deus quer, quando Deus está do teu lado, quando Deus quer agir, primeiro, ele vai fazer com que a circunstância deixe claro que é ele que está agindo. Então, se Deus está tirando algumas coisas de você, se Deus está tirando algumas amizades, se Deus está te tirando de alguma geografia, se Deus está te moldando, se Deus está te espremendo, fica tranquilo. Ele só quer agir de um jeito que fique claro que é ele. Que não deixe dúvidas de que é o teu poder, ou que é a tua mão, ou que é a tua amizade, ou que é o teu intelecto. Não, não. Ele só vai agir quando tiver claro que para você e para as pessoas ao seu redor é o favor dele sobre você que está agindo naquele momento. E é assim que ele age com Gideão. Só que depois ele ainda deixa claro para Gideão: Gideão, olha só, eu não vou fazer nada aqui antes de você entender o que eu estou fazendo. Então vai lá que eu vou te revelar. E Deus revela para Gideão a visão do inimigo sobre ele. E sabe o que isso me revela? Sabe o que isso me mostra com clareza? Que normalmente nós temos mais medo da situação do que o inimigo tem. Quando eu digo inimigo, aqui, para as nossas situações, trazendo para um dia contemporâneo, a gente pode se referir ao diabo, a gente pode se referir às situações do nosso dia a dia, mas às vezes simplesmente para situações rotineiras. A gente não tem noção do quão poderoso nós somos em Cristo Jesus, mas na prática o inimigo sabe do nosso poder. Então muitas vezes o inimigo sabe do nosso poder simplesmente porque Deus está com a gente, mas às vezes nós não conseguimos reconhecer esse poder. Assim como Gideão, nesse primeiro momento ele não reconhecia, então Deus revelou a ele. E logo depois que Deus revelou, ele deu a vitória, fazendo com que o inimigo lutasse uns contra os outros. Então, 3 coisas eu aprendo aqui, eu quero deixar claro isso para você. Se você, assim como eu, é um daqueles que gosta de anotar, papel e caneta na mão e anote. A primeira coisa é, Deus sempre vai tirar coisas para que fique claro que é ele que está agindo na situação. Para que ele seja extravagante, ele antes vai tirar coisas ao seu redor. Pessoas, talvez, como ele fez com Gideão, mas ele também pode tirar, de repente, dinheiro, ele pode tirar, de repente, bens, ele pode tirar sentimentos, ele vai tirar coisas de você antes dele agir, para que fique claro que ele está agindo de uma maneira extravagante e que é ele que está agindo, que é o favor dele naquela situação. Segunda coisa que eu aprendo, ele vai revelar
os planos dele para você. Ele vai começar a te mostrar, ele vai tirar as vendas dos teus olhos e vai fazer com que você enxergue o que ele tem para você e até mesmo a forma que o inimigo enxerga você. A forma que o inimigo já sabe a tua grandiosidade, o teu poder, mas você às vezes não enxerga. E depois disso, aí sim, ele vai te dar a vitória de uma maneira totalmente extravagante, para que fique registrado na história que 300 homens ganharam 150 mil homens. Mas na prática, não foi uma guerra. Na prática, foi o agir e o favor imerecido de Deus sobre a vida de Israel e de Gideão naquele momento. E é assim que Deus age na minha e na sua vida hoje. Só que, às vezes, nós não temos essa clareza. Então, se você entendeu esse conceito, anote isso, ore e peça para que Deus tire o mais rápido possível tudo que ele precisa tirar da tua vida para que o agir dele comece e que ele te revele todos os planos dele e a forma que o inimigo te enxerga, que as suas adversidades te enxergam, para que você consiga viver de fato o agir e o favor imerecido de Deus na tua vida. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos revelar através da história de Gideão, através da guerra que tu ganhastes por Gideão, o teu favor imerecido sobre ele e sobre nós, Pai. Nos ensina, Pai, a andar debaixo dessa palavra e dessa verdade. E em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o céu na terra sobre a nossa vida, através da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.